um importante esclarecimento do nosso bom alinhamento com o governo federal, em especial com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad. Isso não abala a relação que nós estabelecemos, inclusive muito proveitosa no ano de 2023, com aprovações importantes, inclusive a reforma tributária. Todos os projetos, no final das contas, do Ministério da Fazenda foram muito bem recebidos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, e os aprovamos conscientes da importância deles para o desenvolvimento do Brasil, para o equilíbrio das contas públicas. Particularmente em relação à MP 1202, é muito importante fazer um breve histórico do que ela representou e as circunstâncias dela. O Congresso Nacional fez uma opção ao final do ano de 2023 de aprovação de um projeto de desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios. Esse projeto, então, foi aprovado nas duas casas. Houve um veto do presidente da República, esse veto foi rejeitado numa sessão do Congresso Nacional e a lei foi promulgada ao final do ano de 2023, ali entre o Natal e o Ano Novo, virou lei, portanto, incluído no ordenamento jurídico. Veio, então, uma medida provisória 2 dias após para poder desconstituir aquilo que havia feito o Congresso Nacional na aprovação da lei. E, naturalmente, que uma MP que busque desconstituir uma lei recentemente aprovada é manifestamente inconstitucional, foi isso que nós sustentamos desde o início. Não houve, de minha parte, a devolução da medida provisória, porque nela havia outros institutos que não padeciam da inconstitucionalidade, a despeito de mérito, que se entenda pertinente ou não, mas não havia inconstitucionalidade para a devolução da MP, por isso ela não foi devolvida. Fosse só a questão da desoneração, fatalmente haveria uma inconstitucionalidade que imporia a devolução da medida provisória, mas ela não foi, e nós tivemos o tempo, então, para poder amadurecer todos os institutos ali contidos. Na sequência, o governo editou uma nova medida provisória, suprimindo a parte da desoneração dos 17 setores, mas mantendo a mesma desoneração da mesma lei em relação aos municípios. Agora, na iminência da vigência pós-noventena estabelecida pela medida provisória em relação à desoneração da folha, havia uma obrigação de nossa parte de evitar uma insegurança jurídica manifesta. Imaginem vocês que, no final das contas, a partir do uso indevido de medida provisória para esta finalidade, nós teríamos uma realidade de 3 meses do ano com a alíquota de 8%, 60 dias de vigência da medida provisória com a alíquota de 20%, ao final da vigência da medida provisória voltar à alíquota de 8%, para aí então se discutir um novo modelo que tem uma alíquota intermediária a partir de uma proposta do governo em negociação com os municípios. Isso é uma insegurança jurídica descabida, não há nenhum mal em se estabilizar isso a partir do reconhecimento de que o que vale desde dezembro é a alíquota de 8% decidida pelo Congresso Nacional, bem ou mal decidida pelo Congresso Nacional, e é legítimo ao governo federal agora querer discutir um novo programa sustentável que demonstre a razão de ser de suas intenções em relação a essa questão previdenciária dos municípios, com uma proposta através de um projeto de lei que possa, então, eventualmente modificar a lei. Mas, por medida provisória, na verdade, o uso da medida provisória é que gerou toda essa instabilidade, essa insegurança jurídica, que a decisão de ontem da presidência do Congresso Nacional buscou dirimir e estabilizar. Portanto, a realidade de hoje é que o tema desoneração da folha, isso sempre foi dito por mim, em todas as coletivas, em pronunciamentos de plenário, o tema da desoneração da folha de pagamento deve ser tratado por projeto de lei, não por medida provisória. E isso está decidido e assim será. Em relação aos demais temas, naturalmente, que a despeito se o mérito é bom ou não, essa é uma discussão do processo legislativo, a medida provisória ainda persiste, e aí teremos, então, esse prazo de 60 dias para a instituição da comissão mista, especialmente para o tema das compensações tributárias, que está contido nessa MP 1202, e que o Congresso Nacional deve se pronunciar. Então, essa é a lógica, esse é o racional da decisão, que busca estabelecer segurança jurídica, previsibilidade para os municípios. Eu não vou nem entrar no mérito aqui das dificuldades que os municípios brasileiros passam para fechamento de suas contas. Isso é uma outra questão, tão importante quanto, mas é uma outra questão que eu estou aqui cindindo a minha discussão a
a questão do processo legislativo, a questão da realidade normativa que se apresentou e da instabilidade que o manejo da medida provisória acabou ensejando para a desoneração da folha. Não há nenhum tipo de afronta, não há nenhum tipo de ato de irresponsabilidade fiscal. Afinal de contas, essa MP caducando daqui 60 dias voltaria necessariamente àquilo que foi a opção de dezembro. Se há algum erro, que se discuta. Então, através do processo legislativo regular, que é através de um projeto de lei que busque mudar o modelo estabelecido pela lei e não pela medida provisória. Há, inclusive, um precedente do Supremo Tribunal Federal, no governo passado, relativamente à lei de cultura, quando se pretendeu, por medida provisória, desconstituir uma lei votada no Congresso Nacional, também com derrubada de veto, e houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não se pode usar a medida provisória com essa finalidade. Então, é essa a razão de ser da decisão de ontem, que, repito, busca afirmar a prerrogativa do Poder Legislativo, estabelecer segurança jurídica a partir de uma lei que foi votada, e estamos absolutamente abertos à discussão de um novo modelo, e ou há votos para poder aprovar um novo modelo, ou não há votos para aprovar um novo modelo. E nós vamos ter, se não houver votos para aprovar um novo modelo de desoneração, buscar fontes de arrecadação para poder sustentar tanto a desoneração dos 17 setores quanto a desoneração dos municípios. Presidente.